E você me fez chorar na sua palestra, eu vi que várias outras pessoas também. E você mostra lá um framework de você resgatar histórias, cara. E eu mandei pro Caio, eu falei, cara, a gente precisa fazer isso, eu preciso resgatar essa parada. Eu queria que você contasse o que é esse trabalho, cara? Como é que você fez para chegar nisso e qual a importância dessas histórias para as pessoas que estão escutando aqui, que escutaram um exemplo muito foda seu, que a história fez toda a diferença. Tá bom, boa. Que legal, cara. Você chorou então? Chorei, porra, 2 vezes. Emocionado, muito bom, cara. O do casamento foi foda, a gente já vai falar dele. Cara, assim, eu quando comecei a ficar mais conhecido por conta dos meus cases, eu comecei a perceber os padrões. Sempre foi muito instintivo, assim, de mim, né? De pensar em como eu poderia prender a atenção das pessoas, né? E aí foi esse lance da história. E aí eu entendi, estudando mais, né? O processo de construção de marca, de branding, é sobre a mensagem que você carrega. Então, qual que foi o contexto, assim? Aquele framework, eu uso ele muito, porque num exercício de diferenciação, vamos ser bem sinceros, cara, produto hoje já não tem mais como se diferenciar com produto. Eu posso criar algo diferente, mas a China tá aí. Ela vai copiar, ela vai encontrar uma forma de copiar. Essa água aqui, por exemplo, ela tradicional, ela tem o seu uso. Tem como se diferenciar? Tem várias outras marcas que conseguem se diferenciar na camada de produto. Mas é muito superficial e talvez perigoso você apropriar toda a estratégia da sua empresa a ter uma embalagem diferente. Então o que mais que está por trás? Né? Então esse processo ele me fez repensar quais eram os pontos altos da minha história. E eu percebi que a história realmente era algo muito importante no processo de diferenciação quando eu comecei a receber alguns convites para palestrar na faculdade que eu me formei, para contar para os outros designers que estavam lá como era o mundo lá fora. E eu percebi que quando eu falava das minhas experiências empreendedoras, as pessoas ficavam assim, ó. Nossa, que da hora, dá para fazer isso e tal. E cara, foi naquele dia que o meu coração ele começou a pegar fogo, assim, no sentido de eu senti um negócio diferente. Eu falava pra minha esposa, falei pro meu sócio, falei, cara, eu amei isso aqui. Eu amei esse negócio. O que exatamente? Não sei exatamente, mas as pessoas presas, prestando atenção, e eu percebi que eu tava transferindo vida pra elas. Uhum. Porque depois formou uma fila gigante de pessoas vindo falar comigo, falando dos sonhos delas. Caraca, tocou no coração. Alguma coisa eu falei, e eu acho que talvez o fato de eu, alguns anos atrás, estar sentado naquelas cadeiras ali e tal, também ouvindo outras histórias, eu saí daquela cadeira e fui pro palco. Então esse processo, de certa forma, cria uma identificação e eu dei certo, né? Então é um case. Só que as pessoas falam, Kelvin, e tal, eu tô com essa ideia de montar esse negócio, o que você acha disso? Eu adorei dar palpite. Eu adorei falar, não, cara, você pode ir por esse lado e tal, e meu coração pegou fogo naquilo. E eu guardei esse negócio. E continuei empreendendo. E guardei esse negócio. Então, a história, ela sempre me marcou muito, sabe? E aí, conforme eu fui amadurecendo, eu fiquei pensando, tá, beleza. Sempre quando eu vou contar histórias por aí, eu conto as minhas histórias de empreendedorismo. Mas e as minhas histórias pessoais? Tipo, o que eu precisei fazer para chamar a atenção das pessoas? Quais foram as dificuldades que eu já passei? Tem uma história que a Natália, minha esposa, ela falou esses dias nos stories, que eu tinha, não é que eu tinha esquecido, mas eu não tô usando essa história. A minha casa era muito simples, cara. Tipo assim, muito simples. A minha família sempre morou, assim, de favor. Você nasceu onde, Kelvin? Bauru. Bauru. Interior de São Paulo. E eu comecei a namorar a Natália. Pra mim, ela era muito rica. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou receber ela em casa? Tipo, eu ficava apreensivo. E aí, eu comprei uma lata de tinta e comecei a pintar minha casa, cara. Caraca! Falei, mãe, eu vou pintar a casa. Pra quê, filho? Não. Só que no fundo era, eu vou receber em breve a minha namorada e eu quero que ela tenha uma boa impressão. Só que eu nunca contei essa história. Olha que legal, tá me fazendo resgatar Olha aqui. Olha só, cara. E aí o ponto não é só sobre a história. Agora entre o ponto alto de como você constrói um storytelling muito poderoso. Depois que você conta o fato que aconteceu,
as pessoas vão ficar impressionadas, vão tipo, oh, e aí, mas o que aconteceu? Tá, me conta, e como é que foi depois? Aí entra o grande ponto, que é, o que a vida te ensinou com isso? Qual é o insight, o ensinamento que você pode tirar dessa parada? Que daí é o teu olhar, entendeu? A sua visão sobre aquele fato. E eu comecei a testar esses negócios e dava certo, cara. As pessoas começavam a prestar mais atenção e chegava até o fim. Retenção absurda. Esse foi o seu processo como palestrante? Meu processo como palestrante, como comunicador. Legal. Né? Então, para vender produto, eu contava história. Poxa, como eu criava o design dos óculos. Eu mostrava como que foi chegar nesse design mais redondinho aqui, por causa da sobrancelha. E eu via as pessoas assim, ó. Era tipo aquela serpente, né? Que você vai fazendo assim. Que animal. Falei, cara, isso aqui é uma habilidade que eu preciso potencializar, né? Então aí eu montei esse framework. Que são histórias de infância, né? Então, coisas que aconteceram na sua infância, que tá na sua memória até hoje. E se tá na sua memória até hoje é porque elas precisam ser compartilhadas. Te marcou. Então, coisas que aconteceram, sei lá, coisas mais bizarras. O dia que você gaguejou, o dia que você, sabe, o primeiro beijo que você deu quando era criança, umas coisas assim. Anota isso. E depois o frameworkzinho ali, ele traz. Qual insight que a gente pode aprender com isso? Né? E as minhas palestras, elas são baseadas nisso. Então, eu conto a história de um pedido de casamento para depois aterrissar para falar da minha mensagem, que é a diferenciação. Então, é uma história de cotidiano, uma coisa aleatória, mas eu sempre puxo as pessoas para minha mensagem central. Então, no processo de criação de marca, a primeira coisa lá que você tem que definir, qual que é a sua mensagem central, seu posicionamento. Pô, no caso você tem uma linha de autodesenvolvimento, de autopessoal, né, de saber quem você é, de superar limites. Você tem essa veia. Bastante. Então, não importa o que você vai fazer. Você pode, sei lá, ir pro deserto, em Dubai, passar 3 dias lá, tentar sobreviver, sei lá. Dubai é fácil, né? Assim, qualquer lugar assim, você sempre vai puxar pra tua essência, que é, poxa, quais foram os pensamentos que eu tive que bloquear ali pra sobreviver, pra realmente não sentir fome. Você tem essa linha. Então não importa as coisas que aconteçam na sua vida, você sempre resgata pro teu posicionamento. Então eu fui entendendo esse jogo. Então eu comecei a ser um storyteller, cara. Comecei a contar a história de tudo, porque eu via que tinha retenção. Então eu fiz aquele framework para ajudar os empresários a montarem os seus bancos de histórias. História de infância, história de adolescência, primeiros anos de empresa. Eu tenho certeza, tem muita gente ouvindo a gente aqui, que os clientes não sabem o que esse cara já precisou passar para chegar onde ele tá hoje. Bem provável, e cara, eu fico indignado que ainda tem gente que fala assim, eu não sou do digital. Porque, cara, é um canal maravilhoso pra você começar a contar as histórias, né? Como ainda tem resistência dos grandes executivos não estarem nesse mundo, né? Exato, cara. Nesse último evento que a gente fez, eu subi no palco pela primeira vez e eu não sabia o que eu ia falar. E normalmente eu faço isso. Caraca. Eu deixo meu coração dizer o que eu vou falar. E veio uma história de um rapaz que hoje trabalha comigo, que ele, cara, vendia bala no farol, pra você ter noção. E ele, cara, passou uma vida de muita dificuldade. E ele começou a se tornar um editor de vídeo. E aí um dia ele me manda uma mensagem, falou assim, cara, fiz uns cortes aí pra você. Aí eu cliquei no link, entrei na página, cara, era uma página minha. Com as minhas fotos, com as coisas que eu gostava. Aí, cara, me chamou a atenção, diferente pra caralho. Cliquei, baixei as fotos, baixei os conteúdos que ele produziu pra mim, comecei a postar. E eu falei, cara, tá fechado. Ele me fez uma oferta de 3 meses de degustação do produto dele e fechei. 2 anos depois que ele trabalhava comigo, ele falou assim, cara, sabe aquele dia que você fechou comigo? Se você não tivesse fechado, teriam cortado a minha luz e teriam cortado a minha internet. E eu estaria quebrado de novo. Uau, cara. 2 anos ele levou pra fazer isso. E aí na hora que eu comecei a contar essa história, cara, ele que tava gravando o meu dia no Stories, começou a chorar. O Caio pegou a câmera dele e falou, vai lá. Aí ele foi no palco chorando, cara, contou a história da vida dele. Ele perdeu a mãe dele tem 2 meses. Cara, ele nesses últimos 12 meses conseguiu, cara, dar uma vida digna pra mãe dele. E ele veio pra São Paulo, nunca tinha pisado num avião, cara. Então você imagina abrindo o evento, história, velho. O seu puto evento, e a galera pra chorar, todo mundo já chorando, assim.